Olá pessoal, eu sou Luciano Dantas e iremos hoje responder, analisar e comentar mais uma questão de concurso público e nesse vídeo iremos responder a questão 26 do concurso público para professor de ciências no município de Marcação no ano de 2016. A questão 26 da prova específica para professor de ciências do município de Marcação, realizado pela Facet em 2016, diz o seguinte: em uma situação hipotética, um objeto se encontra em repouso numa superfície horizontal. Essa superfície horizontal é lisa e sem atrito. No instante inicial, T0, que é o tempo inicial, uma força horizontal de módulo constante é aplicada ao objeto. Sob a ação dessa força, o objeto é acelerado e no instante posterior, que é o tempo 2, tempo final, quando a velocidade do objeto é v, a força é retirada. Após o instante t, ou seja, depois que a força é retirada, o que acontece com o objeto? Então, nós temos que identificar a alternativa que completa a situação descrita pela questão de forma correta. Então, essa questão aborda o conteúdo acerca das leis de Newton. As três leis de Newton dizem o seguinte: a primeira lei, que é a lei da inércia, diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme, sem variar, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, o objeto só muda de estado se uma força for aplicada sobre ele, tanto para que ele se movimente e saia do repouso, como para que ele entre em repouso e saia de movimento. A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, diz o seguinte: que a mudança de movimento sempre é proporcional à força imprimida ou empregada sobre o objeto, e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. E aqui tem mais a fórmula para se calcular a força resultante de um objeto que foi acelerado, que é força igual a massa vezes aceleração. Mas enfim, nós temos a terceira lei, que é a mais famosa, a lei de ação e reação, que diz que para toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Para respondermos essa questão 26, nós precisamos ter o conhecimento acerca da primeira e da segunda lei de Newton bem esclarecidas. Enfim, a alternativa A diz que, neste caso, após o objeto ser acelerado por uma força horizontal constante, ele, depois que essa força é retirada, ele para imediatamente. Segunda alternativa A. Será que é isso que acontece com o objeto? Não. Por que o objeto não para imediatamente? Porque nessa situação hipotética, esse objeto, se encontra em uma superfície horizontal, lisa e sem atrito. Então, se não tem atrito, se não tem nada que vá frear esse objeto ou fazer uma força para que ele mude o seu estado, que é movimento, ele tende a continuar em movimento e não parar. Então, a alternativa A está errada, porque pela primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, um objeto só muda de estado, seja movimento ou repouso, se uma força contrária for aplicada a esse objeto e o faça mudar de estado, seja esse estado movimento ou repouso. Letra B. Esse objeto, após ser retirado dessa força, adquire movimento acelerado? Não. Não adquire movimento acelerado porque ele tende a manter uma velocidade constante. Letra C. Ele, após ser retirada a força, o objeto prossegue em movimento retilíneo uniforme com velocidade v? Sim. Resposta C está correta. Esse objeto tende a permanecer no estado que está, um movimento retilíneo uniforme. Então, ele mantém essa velocidade v, que é a velocidade que ele estava apresentando no momento em que a força foi retirada. Ele mantém essa velocidade uniformemente, ou seja, sem variar. Então, a letra C, sim, está correta, já que não tem atrito, já que não tem nada, nenhuma força contrária que o freie, ele tende a manter a mesma velocidade.
A alternativa D, que nós já sabemos que está errada, diz que ele para após alguns instantes, ou seja, é semelhante à alternativa A. Porém, nós sabemos que ele não para. Se não tem atrito, se não tem nada que o freie, ele não para. E a alternativa E diz que esse objeto ele prossegue em movimento retilíneo uniformemente variado. Não, a velocidade dele não vai variar. O movimento dele não vai variar. Vai permanecer uma constante, porque não tem atrito e também não tem nenhuma outra força que vai ser aplicada sobre ele para aumentar a sua velocidade, para fazer ele acelerar. Então, alternativa C, alternativa correta. Essa resposta está de acordo com o gabarito fornecido pela empresa, pela Facet. E se você curte o nosso trabalho, se você gosta do modo como analisamos as questões de concurso público, se você está se preparando para algum concurso público e tem acompanhado os nossos vídeos, não deixe de nos dar um apoio com o seu like, compartilhando e comentando nossos vídeos. E no mais, ficamos por aqui. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal e até a próxima. Fui!